Caio, a lei deve limitar a linguagem neutra na comunicação? Não deveria existir uma lei sobre essa questão. Na verdade, a existência de uma legislação desse tipo, de certa forma, representa a falência do bom senso, né? Simplesmente porque a gente tem uma norma culta da língua portuguesa, né? E uma norma oficial, inclusive promulgada por esse grupo político que está aí, né? Da nova ortografia. Isso foi um grande evento, né, na língua portuguesa, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal e nos outros países lusófonos. Só que, infelizmente, né, existem grupos de pressão que insistem, né, em avançar, vamos dizer assim, a sua ideologia por meio da linguagem. Eu acho que isso é deletério e isso torna a reação legislativa legítima. Mas não faz sentido uma repartição pública utilizar uma forma que simplesmente não está abarcada aí pelas normas correntes da linguagem. Então, da mesma forma que não é a vontade do ditador Nicolás Maduro anexando num mapa um território que vai fazer crescer a Venezuela, também não é a vontade, né, de segmentos e setores em alterar a língua que vai conseguir esse objetivo. E aqui, para mim, o que mais me chateia nessa história toda é que essa é uma crise absolutamente artificial, inclusive uma dor importada do progressismo norte-americano. Isso foi inculcado na cabeça de certas pessoas. Elas foram literalmente doutrinadas a se incomodar com uma regra gramatical. O português, ele não exclui, não é esse o condão do plural masculino, se referir a absolutamente todas as coisas, né? Então, quando eu falo boa noite a todos, eu não estou excluindo ninguém, não estou excluindo pessoas do gênero feminino, não estou excluindo pessoas não binárias e todas as outras denominações. Vamos lembrar, né, que a existência dos gêneros, você tem substantivos lindos, aí, verdade, justiça, temperança, tudo isso é feminino, força, tudo isso é feminino. Você vai dizer que não existem essas qualidades no masculino? Usar o artigo feminino exclui o gênero masculino? É óbvio que não. Então, eu acho que isso faz parte aí de uma grande marcha da insensatez e nós deveríamos focar, né, a nossa educação, focar a atenção sobre educação, sobre comunicação para outras áreas. Quem quiser saber uma delas, por favor, acompanhe aí as notícias sobre o desempenho pífio do Brasil no ranking PISA. Sandro, uma lei deve limitar a linguagem neutra na comunicação? Leandro, já respondo de pronto. Eu acho que isso não deveria ser tratado em lei, isso não deveria ser tratado pelo Estado, deveria ter uma liberdade plena com relação à formação das normas cultas, vamos dizer assim, de ortografia. Lembrando, e aí tem toda uma crítica, as pessoas que militam, pelo menos, com relação a essa temática, elas têm uma crítica que me parece verdadeira, ou seja, elas reconhecem que linguagem é poder. Ou seja, elas reconhecem que na linguagem, a expressão da linguagem, aliás, para fazer política eu preciso utilizar da linguagem. Então, portanto, a própria linguagem ela está carregada de valores, ou seja, não existe propriamente, vamos dizer assim, uma linguagem neutra, imparcial. Ela está alocada na história, no desenvolvimento histórico e nas lutas históricas. E isso é importante a gente reconhecer. E as pessoas que militam por uma linguagem neutra, elas reconhecem isso e tomam isso, logicamente, como uma espécie de cavalo de batalha com relação às políticas públicas. Eu digo, isso é legítimo, isso é importante, é real, tem a ver com uma disputa de poder. Eu acho que a linguagem masculina ela é dominante, a gente pode, lógico, tem palavras que são femininas, tem palavras que são masculinas. Se a gente pegar a Constituição Brasileira de 88, ela inteira ela é baseada nos brasileiros. Se você pegar outras constituições da América Latina, eles estendem um pouquinho, coloca brasileiros e brasileiras. Até aí, você tem aí toda uma discussão do que é melhor do ponto de vista formal colocar dentro de uma Constituição. Mas quando a gente começa a fazer uma expansão disso e fazer outras discussões, tem logicamente toda uma resistência.
Porque, como eu disse, quando a gente fala de linguagem é poder. Ninguém vai colocar um debate desse e achar que a tradição, aquilo que é o culto, não vai resistir. Ou seja, o que nós estamos vendo hoje na Câmara dos Deputados é uma espécie, um tipo de resistência política. Então, eles colocam isso, dizendo, vamos evitar e impedir que a administração pública utilize linguagem neutra. Mas a pergunta é, bom, se eu utilizar, o que vai acontecer? Se eu estou na administração pública e utilizo a linguagem neutra, qual é o efeito disso? Eu queria muito saber.